Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Foi preso o homem que confessou, mas não sabia como tinha matado a adolescente de 14 anos no Matagal. Os focos de incêndio nas matas estão espalhados pela cidade e assustaram moradores do Parkway. Numa chácara, esse carro ficou totalmente destruído pelo fogo. Nessa época de seca, as ites atacam rinite, faringite e sinusite. Para aliviar os sintomas, tem gente fazendo de tudo, inclusive inventando moda, que pode prejudicar a saúde ao invés de ajudar, viu? Mas lavar o nariz com seringa pode? Desde que com alguns cuidados. Uma seringa, por exemplo, com soro fisiológico, se eu apertar com muita intensidade, isso torna-se uma pressão muito alta para o ouvido. Você tem o hábito de comprar em brechó? Eles estão repaginados e a economia para os clientes pode chegar a 80%. Trabalho com dois preços. No feminino, nos valores de 15 e 20 reais. Então, é acessível a qualquer pessoa. Vem comigo, eu sou Viviane Costa. Vamos começar juntos o nosso jornal? Olha só que situação, em Casa Maria Magdala, em São Sebastião, que presta ajuda a mulheres dependentes químicas, ficou durante 3 dias sem energia e perdeu praticamente todos os alimentos. Só de carne, frango e salsicha foram 2 congeladores cheios embora, além dos remédios que precisavam ser refrigerados. Então, de acordo com o diretor da Casa de Apoio, desde segunda-feira eles ficaram sem energia e só hoje a Neoenergia, a empresa responsável, solucionou o problema. Mas as consequências foram essas, viu, que vocês estão ouvindo, né? Bom, quem puder ajudar doando alimentos pode entrar em contato pelo telefone 999 50 10, 999 97 50 10. Bom, diante da repercussão da soltura do homem que confessou ter matado no fim de semana a adolescente de 14 anos, isso depois de ter tido relação sexual com ela, ele voltou para a prisão. O homem havia sido solto depois da audiência de custódia. E a gente vai conversar agora com a Vanessa Vitória. Vanessa, boa noite para você. Olha, por que só agora ele foi preso? Explica para a gente, por favor, essa história. Olá, Viviane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O que aconteceu? Esse crime foi na região de Taguatinga, ali na noite de sexta-feira para sábado. Mas esse homem, o Vandir, de 21 anos, que matou aí, né, que confessou inclusive a morte da Emily, de 14, ele só se apresentou lá onde ele mora, em Águas Lindas. E aí, nesse momento de trazê-lo para o flagrante no local do crime, não foi apresentado aí, nem pela delegacia, nem pela promotoria para a justiça, um pedido de prisão dele. E aí, quando a juíza pegou o caso, ela disse que ela não poderia fazer esse pedido e aí decretou, então, que ele cumprisse algumas medidas, entre elas usar a tornozeleira eletrônica e não sair de casa ali depois das 5 horas da tarde. E foi bem próximo desse horário que a 10ª Delegacia de Polícia chegou e colocou as mãos nele hoje e trouxe ele de volta para a prisão. Mas, para isso, aqui, eles precisaram de novas provas para aí sim pedir a prisão dele. Eu vou conversar agora com o delegado, que é o doutor Mauro, que está à frente dessa investigação. Doutor, quais foram as provas que vocês conseguiram para, enfim, pedir que o Vandir fique preso? Boa noite. Boa noite. Nós ouvimos outras testemunhas, juntamos elementos técnicos dos autos com IC e IML e apresentamos um relatório complementar ao Ministério Público. O promotor de justiça, de imediato, de posse dessas novas informações, representou pela prisão preventiva de Vandir e o juiz do Tribunal do Júri de Taguatinga decretou a prisão preventiva dele, que foi cumprida de imediato, fazendo-se justiça, tá? Porque tal elemento, dentro de um crime de tal barbaridade, não poderia ficar em liberdade. Muita comoção com relação à saída dele, né, doutor? Uma vez que ela tinha 14 anos, uma vez que ele confessou e uma vez que tentou queimá-la. O crime foi cruel, bárbaro, com estupro de vulnerável, com asfixia, ou seja, com todos os requintes de falta de sensibilidade humana. E nós não poderíamos descansar enquanto não colocássemos esse indivíduo na prisão. Agora ele passa para uma nova audiência de custódia, tem chance de sair de novo? O que acontece? Não, ele vai passar para uma nova audiência de custódia apenas para verificar a legalidade da prisão decretada pelo juiz. E ele continua preso, porque agora, dessa vez, a prisão preventiva foi declarada pela própria Justiça Pública. Ou seja,
visando manter a ordem pública. Quando vocês chegaram lá na casa dele, ele estava em casa ou longe? Ele estava na esquina, próximo à casa dele, assim, uns 30 metros. A mãe dele chamou ele lá no local onde ele estava e nós fizemos o cumprimento da prisão. Prisão mais do que merecida, porque quem trata uma pessoa humana dessa forma não merece ficar em liberdade. Doutor, muito obrigada. É isso, Vivi. Então agora ele segue preso. Eu volto com você. Vanessa, e olha, um acidente em Lusiânia no fim de semana chamou a atenção, viu? Um piloto que perdeu o controle do carro e atingiu parte dos espectadores tinha apenas 12 anos de idade. Que era para ser um destaque do evento de manobras radicais no Parque de Exposições de Lusiânia. Esse aí é um menino de 12 anos que tá pilotando, olha aí que gracinha. Por pouco não se transformou em uma tragédia. Olha lá, machucou. Nossa senhora. O menino perdeu o controle do carro, bateu na grade de proteção e atingiu algumas pessoas que estavam assistindo às manobras. Em outro vídeo feito momentos após o acidente, é possível ver ao menos uma pessoa ferida caminhando com dificuldade. O clima ficou tenso e algumas pessoas tentaram agredir o pai do menino que estava no carro com o filho. O acidente aconteceu no domingo, mas as imagens só viralizaram na internet agora. O organizador do evento diz que tinha todas as licenças para que o show acontecesse e que, por se tratar de manobras radicais, não precisava de liberação da Federação Goiana de Automobilismo. Um evento desse, para que aconteça, ele tem que apresentar toda a documentação, alvará, inclusive o aval da federação, bombeiro. Para os pilotos de drift, a associação da manobra radical com a categoria prejudica os participantes que têm objetivos diferentes. Manobra ainda não é uma categoria reconhecida pela Federação do Automobilismo, enquanto o drift, existem juízes, você tem determinados objetivos na pista, você tem que passar em certas áreas com ângulo, com velocidade e tudo mais. Sobre adolescentes pilotar carros em apresentações, Essa criança de 12 anos, ela nem poderia estar participando se fosse o nosso campeonato, porque a idade mínima são 14 anos. Então, assim, a Federação de Automobilismo, ela não reconhece de forma alguma as manobras radicais. Isso é uma categoria de show, então não tem nada a ver com drift. A nossa produção entrou em contato com um dos responsáveis pelo evento, Bruno. O nome dele estava no banner de divulgação. Mesmo assim, ele disse ser apenas responsável pela venda dos ingressos e se negou a comentar sobre o acidente ocorrido. Nem esclareceu como foi feita a organização do evento. Entramos também em contato com o representante da Federação Goiana de Automobilismo e a informação é que esse evento não foi homologado, ou seja, não tinha autorização para funcionar. E a polícia prendeu um empresário no Guará envolvido num esquema interestadual de jogo do bicho. O grupo, liderado por uma quadrilha no Rio de Janeiro, movimentava milhões de reais por mês. Entre 5 e 7 milhões de reais. Esse era o valor que o grupo criminoso movimentava por mês com o jogo do bicho no Distrito Federal. As apostas eram feitas em diversas cidades do DF. O dinheiro seguia para 3 casas, onde era contado e depois levado para um hotel em Águas Claras. Para fazer toda a contabilização final, o pagamento dos envolvidos na organização criminosa, o pagamento dos prêmios dos ganhadores e o restante escoava para o Rio de Janeiro. Os agentes descobriram que 8 policiais militares da Reserva e da Ativa e um policial penal de Goiás da Ativa faziam a segurança e o transporte do dinheiro dentro do Distrito Federal. Era recorrente a organização criminosa sofrer assalto por conta do grande volume de dinheiro em espécie. A investigação aponta que o líder da organização criminosa é morador do Rio de Janeiro e vinha para Brasília a cada 15 dias fiscalizar o trabalho. Ele é dono de uma loja de compra e venda de veículos no Rio, que era utilizada para a lavagem de dinheiro. Ele tinha temor em transportar isso na via aérea, transportar sempre de carro. E parte do numerário era feito a remessa para o Rio de Janeiro através de depósitos fracionados. A investigação da Polícia Civil começou em fevereiro do ano passado. Hoje foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão em 12 cidades aqui do DF, além do Rio de Janeiro e Goiás. Foram apreendidos mais de 750 mil reais, máquinas de contagem de dinheiro, cartelas de jogo do bicho, além de 10 carros de luxo, entre eles 3 blindados. Uma pessoa foi presa por posse ilegal de arma de fogo. O mote da investigação foi pegar do topo da pirâmide para baixo até uma função de gerência ou subgerência
E os apostadores e os passadores de jogos, esses aí não foram atingidos ainda nessa etapa do jogo. Bom, a Polícia Militar informou que a Corregedoria está colaborando com as investigações e que, apurados os crimes, vai agir com base nos regulamentos militares para punir os envolvidos. E o Ministério Público do DF fez uma vistoria nas cozinhas dos hospitais públicos e o resultado não foi muito satisfatório, viu? Felipe Barcelos, boa noite para você. Olha, os problemas aí vão além da estrutura, não é isso? Vão muito além, viu, Viviane? Uma boa noite para você, boa noite a todos que estão com a gente nessa noite. Olha só, os relatórios mostram uma série de falhas na prestação de serviços, mas um hospital específico é considerado como uma situação mais crítica, que é o Hospital Regional lá de Planaltina. Segundo o levantamento dos técnicos, as instalações elétricas são inadequadas, chegam a dar choque nos funcionários e ficam próximas às infiltrações. Há recomendação, inclusive, para uma possível interdição dessa cozinha. Já o relatório do Hospital Regional de Sobradinho fala em odores pútridos fortíssimos em uma das câmaras frias destinadas ao armazenamento de carnes. Bom, ao todo, 11 hospitais regionais foram vistoriados pelo Ministério Público aqui do DF. 4 relatórios já estão prontos, eu citei aqui 2 deles, mas vale destacar que o Hospital Regional de Santa Maria foi considerado como tendo a cozinha em boas condições de higiene. De qualquer maneira, fica o alerta não só para os pacientes, mas principalmente para os funcionários, servidores que atuam dentro desses ambientes, né, Viviane? Exatamente. Obrigada, viu? E olha, a seca chegou com força esse ano, não é mesmo? Isso é muito preocupante, pois quanto maior a seca, maiores são os riscos de incêndios em matas e florestas. O que muita gente ainda não sabe é que o simples ato de riscar um fósforo para queimar lixo ou jogar uma bituca de cigarro é uma das primeiras a flora e a fauna. Na seca, qualquer fagulha, gente, é suficiente para poder começar um incêndio e a natureza é a maior vítima. Mas a saúde das pessoas e a sua própria também são prejudicadas. Provocar queimadas é crime, sujeito a multa e prisão. Fico alerta. Caso você veja alguém praticando esse ato prejudicial ao nosso meio ambiente e a todos nós, claro, ligue então para 193 e denuncie. A natureza agradece. Esse é um alerta do governo do Distrito Federal, hein? Vamos para o intervalo, é bem rapidinho, eu já volto, me espera. Os focos de incêndio estão se espalhando. Um incêndio no Parkway deixou prejuízo para moradores e grandes áreas completamente tomadas pelo fogo. Veja na reportagem. Quem passava pela pista de acesso ao Lago Norte na hora do almoço via no horizonte a fumaça preta. Ao mesmo tempo, bombeiros controlavam um foco de incêndio na área de proteção ambiental do Planalto Central. Mas foi no Parkway a ocorrência mais grave registrada nesta quarta-feira. Também uma área de cerrado, entre as quadras 27 e 28. Ai, que tristeza, Jesus amado. Meu Deus do céu! Nossa, e a gente fica impotente, né? Esse morador filmou o momento em que a chácara dele foi atingida. Olha a situação daqui da chácara. Olha, tudo queimado. Segundo ele, um vizinho perdeu todos os animais que criava. Eu moro aqui desde 2000. É a terceira vez que acontece isso. Só que dessa vez eu achei mais intenso, mais severo o incêndio. Além da mata consumida pelo fogo, o depósito de uma casa também foi atingido. Um vizinho tentou ajudar, mas já era tarde. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram para fazer o rescaldo. Tem, né, uma criação de galinha. O fogo atingiu, eu estava lá ajudando ele, a gente não conseguiu chegar até o galinheiro, tanto que o fogo estava forte. E bem próximo ao depósito, em uma chácara, mais prejuízo. Esse carro ficou completamente destruído pelas chamas e, por pouco, a casa também não foi atingida. A proprietária estava em Águas Claras. Foi o caseiro quem ligou para dar a notícia. Entrei em pânico mesmo, porque o que mais chocou era um carro velhinho, mas que tinha inclusive um valor sentimental de quando minha filha nasceu. Janaína parecia incrédula ao olhar o que restou do carro, que tinha um valor sentimental para a família, mas diz estar aliviada pelo Corpo de Bombeiros ter conseguido salvar a casa da mãe. Ali foi um livramento de Deus muito grande, né? Porque a árvore, vocês estão observando, bem na telha da casa.
Oi, gente, que perigo, né? E olha, essa estiagem aí, baixa umidade do ar, favorecem também e muito as doenças nas vias respiratórias. É um tal de sinusite, faringite, aposto que você conhece alguém que está passando por isso, né? E uma das alternativas para poder combater esses males é fazer aquela lavagem das vias nasais. Você costuma fazer? Esse procedimento aí também deve ser feito com muito cuidado e com orientação médica. É só a seca chegar para surgirem as ites, rinite, sinusite, bronquite e por aí vai. Nos consultórios médicos, o atendimento a pacientes com problemas respiratórios aumenta nessa época do ano. Por estatística, 30% das doenças dessa época do ano está ligada a vias aéreas superiores por conta da umidade relativa do ar. Porque as pessoas acabam respirando pior e aí volta tudo aquela história. Respira pela boca, a garganta sofre, as amígdalas incham, dá problema de infecção. Tudo isso ligado a uma má respiração. Na internet, pessoas ensinam a fazer a lavagem nasal, o que não é recomendável sem orientação de um médico. Nas redes sociais também aparecem receitas bem diferentes, como essa mulher que coloca alho no nariz para descongestionar as vias aéreas. Às vezes até funciona, mas se usar uma vez, esporadicamente, porque ali é tipo um estímulo que o organismo da gente reage. Mas não é uma coisa para se usar diariamente. Eu já vi perfuração de nariz, de septo nasal por conta de uso de rapé. Eu já vi tímpano furado por conta de colocar dente de alho. Até no ouvido a gente já colocou. Lavar o nariz auxilia na respiração, mas a orientação do médico é fazer o procedimento com cuidado e com o material certo, para não causar outros problemas. E existe a lavagem nasal, que já vem pronta, que é um descongestionante nasal, que você aplica de uma forma suave. O mundo ideal seria você fazer essas duas lavagens. Uma quando estiver em casa, que é aquela que você prepara com soro, entra na narina e sai pela outra, é uma lavagem mais completa. E a outra para você levar para o seu trabalho, para uma viagem, algum ambiente que você não esteja tanta disponibilidade de ter uma pia. É preciso ficar atento ao modo de fazer a lavagem. Quando a gente usa uma seringa, por exemplo, com soro fisiológico, se eu apertar com muita intensidade, isso torna-se uma pressão muito alta para o ouvido. Esse soro pode entrar pela narina, seguir um caminho via tubo auditivo, que é um canalzinho que liga com o ouvido, e acaba essa água indo para o ouvido. Maiara aprendeu na internet a fazer a lavagem nasal. Ela conta que depois de um tempo, começou a sentir fortes dores no ouvido. Eu busquei um especialista que foi um otorrino e ele me explicou que a forma que eu estava fazendo a lavagem nasal estava incorreta. E devido a isso eu adquiri uma otite. Então, ele me ensinou a forma correta de fazer a lavagem nasal, que era inclinando a cabeça, abrindo a boca, respirando corretamente. E eu consegui aprender a fazer do modo correto a lavagem. Adorei essas dicas, olha. Então, fazendo esses procedimentos aí com cuidado. E o conceito não é novo, mas a forma de vender roupas usadas, sim. Os brechós estão com cara nova, estilo novo e propostas novas de comércio também. E essa remodelagem tem atraído cada vez mais adeptos. Olha daqui, procura preço bom dali. Parece até uma loja de roupas novas, mas nós estamos em um brechó. Parece nova. Eu já comprei coisa aqui até com etiqueta. Bem legal. É que muita gente, quando ouve as palavras brechó, já pensa logo em roupas velhas. Mas o segmento tem se atualizado e atraído olhares de quem muitas vezes até ignorava. Pela qualidade das peças, pela variedade das peças, a curadoria que tem aqui mudou muito a minha forma de comprar, de vestir, né? O que eu penso, inclusive, a respeito da moda e das roupas, sabe? E esse segmento tem ganhado cada vez mais adeptos. Essa rede tem 16 lojas no DF e no entorno, algumas segmentadas. Essa aqui, por exemplo, focada no público masculino. E o crescimento desse tipo de negócio aqui no DF é um reflexo do que tem acontecido em todo o país. Um levantamento nacional do Sebrae apontou que o comércio varejista de usados, só nos 6 primeiros meses de 2022, registrou mais de 2.300 novos negócios. Os consumidores chegam a ter 80% de economia quando eles compram produtos nesses brechós comparados com as lojas tradicionais. Além da questão econômica, uma coisa atrai muito os consumidores nesse modelo de negócio. É a tese da sustentabilidade, a possibilidade do reaproveitamento.
acaba nos gerando um consumo consciente, que é muito procurado nesses momentos e nessas lojas. Por isso que o crescimento deste mercado, principalmente entre os mais jovens, tem sido muito grande aqui no nosso Distrito Federal. O Marcelo foi um dos pioneiros do segmento aqui em Brasília e tem visto esse novo jeito de consumir ganhar o gosto das pessoas. Da mesma forma que elas vêm trazer para a gente produtos para a gente revender, elas também consomem, né? Claro que na maioria das vezes o que atrai os clientes é o preço. Nesse da Asa Norte, o valor é fixo. Trabalho com 2 preços. No feminino, nos valores de R$15 e R$20. Então, é acessível a qualquer pessoa. Tem até brechós que vêm aqui comprar para revender. E o masculino é um precinho de R$15 e R$22. E olha que a mercadoria aqui gira rápido. Para atrair os clientes, a Jane todos os dias publica as novidades na internet. Grava vídeo, faz esses vídeos. De manhãzinha você abre, sempre tem fila atrás dessas peças que eu anunciei à noite. Então, assim, é muito rápido mesmo o giro. Afinal, quem não quer uma peça para renovar o guarda-roupa e ao mesmo tempo economizar? Legal, né? E olha, uma última notícia que chegou agora, a polícia prendeu mais um suspeito de ter matado um empresário na Asa Norte, Silvio Ronaldo. Amanhã no SBT Brasília, primeira edição, você vê toda a cobertura desse assunto. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite, beijo, tchau, tchau.